Queridos, bom dia. É muito bom a gente estar junto aqui de novo. E a gente é lá de Rio Claro, da comunidade cristã Betsaida, uma comunidade aí que a gente começou há 6 anos e meio. E tem sido uma bênção a gente poder caminhar juntos, ser igreja, né? Que é algo que Jesus mais ama, vamos dizer assim. E nessa manhã eu quero compartilhar com você uma história bastante conhecida. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. É sempre um pouco difícil, né, a gente trazer uma mensagem para uma comunidade onde você não caminha, né, junto, onde você não conhece os pormenores ali da caminhada, você não conhece todos os detalhes. Então, orando, né, Deus trouxe estava em dúvida entre essa palavra e outra, mas orando, o Espírito Santo trouxe essa palavra aqui ao meu coração. Espero que ela possa abençoar você, tá bom? Eu tenho certeza que sim, que a palavra de Deus diz que o Evangelho, né, Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, é o poder de Deus, né? É o poder de Deus. Então, quando o Evangelho é pregado, o poder de Deus ele é acessado, tenho certeza disso. Então, Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gosto demais desse texto. Eu tenho certeza, né, que aqueles que cresceram, né, no Evangelho, né, vêm de um lar cristão, ouviram essa história N vezes, né? Se você também é novo na fé, provavelmente você já ouviu essa história também, de Jesus estava no barco, de Jesus no barco e tudo mais. E nessa manhã eu quero compartilhar um pouquinho com você a respeito dele, sobre algumas coisas, inclusive, que abençoaram muito meu coração algumas semanas atrás, um tempo de reflexão. Eu trouxe essa mensagem lá na igreja, numa pequena série que eu estava fazendo lá, né? Era o poder, sobre o poder de Jesus. Foram 2 ou 3 mensagens, e abençoou muito meu coração, muito mesmo, porque apesar dessas questões, a gente sempre vê as histórias, a gente sempre se deparar com elas. A maravilha da palavra de Deus ser viva é essa, né? O Espírito Santo ele sabe exatamente a necessidade do nosso coração, aquilo que a gente precisa, e ele usa de todas as formas as passagens bíblicas. Então a primeira coisa, né, se você já ouviu essa mensagem N vezes, não diga assim: olha, puxa, de novo eu vou ouvir essa mensagem, essa história, já ouvi tantas vezes, porque eu tenho certeza que ela pode abençoar seu coração, tá bom? Bom, Jesus, Marcos aqui, ele vai gradualmente revelando, né, quem é Jesus, seu poder, seu propósito, como ele via a si mesmo, como ele se relacionava com os discípulos. Ele vai desvendando, né, a identidade de Jesus para a gente ali como um bom contador de histórias, né? Na verdade, o Evangelho ele passa por uma narrativa onde os seus autores estão contando aquilo que eles viram, que eles presenciaram. Então Marcos aqui ele vai desvendando para a gente, né? E possivelmente sobre um relato aqui de Pedro, né? Ele tem essa história em primeira mão para escrever. Provavelmente Pedro, né, contou essa história para Marcos, né? Todos os historiadores dizem, né, que o Evangelho de Marcos, na verdade, poderia ser chamado Evangelho de Pedro, né? Porque a narrativa foi contada, né, para Marcos por Pedro, né? Então aqui a gente tem um relato de Pedro em primeira mão, né, para saber como que essa história realmente aconteceu, que trata toda ela
do poder de Jesus, né? Do poder de Deus, do poder de Jesus aqui com a gente. Então, eu quero convidar você, para você entender bem essa história, na verdade, para você entender toda a narrativa bíblica, né? Mas principalmente os evangelhos, é muito importante que você se coloque na história. Você vai ter uma dimensão, porque hoje a gente tem a Bíblia pronta, né, gente? A gente lê só com a razão, né? A gente lê só basicamente com o texto em mãos. A gente está pronto para a gente tem um pouco de dificuldade de entrar emocionalmente mesmo. Quando eu falo emocionalmente, assim, com o sentimento de quem estava experimentando aquilo, né? Então eu quero convidar você, entre aspas, a entrar no barco aqui, tá? A narrativa e a história acontece, né, numa travessia no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lugar que fica mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar, né? E muito próximo ali, 50 quilômetros mais ou menos, você tem o Monte Hermon, né, que é muito alto, 2.000 e lá vai pedaços de metros, né? Então o que acontecia nessa região? O ar frio da montanha, né, se encontrava com o ar quente do mar. E isso ali era constante formar aguaceiros, né, chuvarada daquelas que a gente conhece de verão, sabe, essa coisa com raio e tudo mais, que se levantavam grandes aguaceiros, grandes tempestades por causa desse fenômeno, né, do ar gelado da montanha que vinha, que era muito alto, e, né, do Mar da Galileia, que era muito baixo. Então esse ar quente e esse ar frio se encontravam, e então tinha uma grande, era comum ter essas grandes tempestades, né? E assim, pescadores ali da Galileia, como os discípulos de Jesus, né, pelo menos a maioria deles, né, eles estavam assim acostumados com isso. Eles eram profissionais. Um profissional, principalmente um profissional que está no mar, ele está acostumado com o mar bravo, com chuva, com tempestade, com mar calmo, com maré alta, baixa. Então assim, eles estavam ali dentro desse contexto, mesmo sendo pescadores experientes, né, eles se veem numa situação onde os tornou, assim, assustados. E eu até contei isso na igreja, quando a gente tá, não sei se você já teve essa experiência, mas quando você está com alguém que é muito experiente em algo, e essa pessoa começa a ficar com medo daquilo que ela é experiente, é porque a coisa no cenário está feio mesmo. Né? Então assim, se esse cara que entende, se essa pessoa que entende no negócio, né, sabe que a coisa está feia, então a coisa está feia mesmo, né? Então é o que está acontecendo aqui, né? Se levanta uma grande tempestade, né? Os discípulos, né, todos eles que estavam ali no barco, os discípulos, eles ficam muito assustados, né? E Jesus não demonstra a mesma preocupação, porque ele está lá no barco dormindo, né? Jesus que tipo eu, assim, entendeu? Pode cair o mundo, né? Você está dormindo e pode estar caindo a tempestade que for. Jesus está nesse contexto aqui. E aí Jesus, como que ele responde a esse clamor dos discípulos? Ele vai lá fora, ele não fala nada para os discípulos. Ele simplesmente se levanta e diz o texto que ele faz duas coisas, né? Ele diz: olha, sossega, cala-te, né? Aquieta-se tanto para o mar quanto para os ventos, e diz que se faz então uma grande calmaria. Aqui é importante a gente entender algo. O mar, ele tinha, né, era comum nas antiguidades, o mar ser visto como um poder incontrolável. O mar e toda a sua agitação e toda a sua força era um símbolo de destruição, era um símbolo de mistério, né? Era algo que nada podia detê-lo. O oceano em fúria era algo incontrolável, era algo inexorável, era algo que somente um Deus, ou Deus, poderia, né, controlar. Então, é importante a gente entender isso, né? Era com toda a experiência ali dos discípulos, obviamente, mas também esse cenário cultural de que o mar era algo muito, mas muito perigoso. Então, por mais que eles crescem em Deus e tudo mais, havia também um contexto nesse sentido que tornava ainda mais, né, numa perspectiva, vamos dizer assim, emocional e de crença, seja o que for, um cenário um pouco mais carregado e pesado no sentido de medo e tudo isso. Então, ou seja, somente Deus mesmo, somente um Deus poderoso poderia controlar o mar. E aí Jesus então se levanta, você está lá no barco, imagina,
Você já ouviu essas histórias, você já ouviu falar do mar, você está ali com medo, você sabe que o mar é um símbolo de destruição. Aí Jesus levanta do barco, ele fica em pé, ele simplesmente faz e o mar fica calmo. Então sim, você fala, não, peraí, o que está acontecendo aqui? Vamos lembrar, Marcos aos poucos está revelando a identidade de Jesus. E aqui ele demonstra, né, o poder. Jesus então ele é capaz. Aqui a relação que você faz é assim, não, peraí. Se o mar é um poder incontrolável, um homem se levanta, ele fala para o mar ficar quieto e ele controla o mar, então esse cara é Deus. Então ele é Deus. Então ele tem o poder de Deus para fazer isso, né? Então é o que está acontecendo aqui. Jesus não invocou o poder de alguém. Eles viram, Jesus falou assim, ó, pelo poder, né? Pelos poderes de Grayskull, né? Pelo poder de alguém, ele não faz isso, ele simplesmente por ele mesmo, ele fala para o mar e o mar fica quieto. Então Jesus demonstra ali e se revela não como alguém que tem poder ou que se apropria de algo, ele é o próprio poder. Então, ou seja, qualquer coisa no universo tem o poder porque alguém o concedeu, mas ele ali tem o próprio poder. Então tudo isso para você, a título de introdução, para você entender o que está acontecendo aqui. Então vamos tirar algumas lições para abençoar a sua vida e você poder aplicar aí na sua vida em relação a essa história. E eu quero que você me acompanhe mesmo, para que você não perca nenhum detalhe. Bom, em primeiro lugar, se Jesus é então mesmo quem ele disse ser, e ele é, né? Ele é o Senhor da tempestade. Então, não importa em que estado o mundo esteja, ou a sua vida esteja, ou ela se encontra, ele é aquele, né? Você vai ver que Jesus fornece para você toda a cura, todo o descanso e todo o poder que você precisa. Ele é o Senhor da tempestade, ele é o Senhor de todas as coisas. Vamos pensar um pouquinho aqui, no estado emocional dos discípulos. Você está lá no barco, como é que você está ali? A gente tem que entender isso aqui, para você perceber o quão poderoso foi esse acontecimento aqui para a vida dos discípulos. O estado emocional deles é de pavor, é de medo, né? Só que tem uma coisa aqui que passa batido no texto muitas vezes. Você está com medo, você está lá. Por que você está com medo? Por que você está com medo? Porque tem uma tempestade gigantesca lá fora. E você acha que você vai morrer. Só que o texto narra uma coisa para a gente aqui que nos intriga. O texto vai dizer que eles ficaram com mais medo depois que Jesus acalmou a tempestade do que antes. Já parou para pensar nisso nesse texto? Porque ele vai dizer depois, ó. Ele se levantou, no 39, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete e se acalme-se. O vento se quietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Olha o 41. Eles estavam, como está a palavra de vocês aí? Como está na de vocês? Apavorados. E perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Ou seja, espera um pouquinho, nós estamos num cenário, estamos morrendo de medo porque o mar está revolto. Agora o mar está calmo e eu estou apavorado. Que incrível isso. Que cena, eu fico pensando, que cena é essa? Está tudo indo por água abaixo. Eles despertam Jesus e falam, peraí, você não se importa com a gente? Guarda essa informação que eu falei do medo, daqui a pouco a gente vai voltar nela. Eles despertam Jesus e falam, mestre, você não se importa que a gente pereça? Aqui já há uma relação dos discípulos com Jesus. Eles já viram Jesus fazer algumas coisas. Eles já viram Jesus revelar parte do seu poder, da sua identidade em algumas coisas que aconteceram. Então quando eles chegam para Jesus e perguntam, olha, você não se importa? Eles não estão dizendo assim, olha, o mundo está caindo e você está aí dormindo. Não é bem isso que eles estão preocupados. Olha, você não quantas vezes talvez você, né, esteve assim? Pô, Deus, está tudo afundando.
Está tudo, né? Nada está dando certo. Nada na minha vida, nada no cenário, nada no contexto, na empresa, no casamento, na família, nas finanças, seja o que for, na vida profissional, nada está dando certo e parece que nada acontece. Talvez você já fez essa oração. Talvez em algum momento da vida a gente falou: Deus, o Senhor não se importa com a gente? Só que aqui, né, em outras palavras, o que eles estão dizendo para Jesus, no fundo, não é uma preocupação simplesmente com aquele cenário que está acontecendo, mas é uma preocupação do coração. O que eles estão falando para Jesus é assim: olha, se você nos amasse de verdade, você não estaria aí dormindo. Se você nos amasse, né, você não nos deixaria passar por isso. Você não deixaria que as coisas acontecessem dessa forma para a gente. Só que em Jesus, eu acho isso maravilhoso. Ele não responde para os discípulos. Ele não fala: olha, essa tempestade, como a gente às vezes quer ouvir. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Jesus não responde para os discípulos: olha, essa tempestade está acontecendo por causa disso, ou por causa daquilo. Como muitas vezes Ele não vai responder para a gente. Tem coisas na vida que jamais nós teremos respostas. Tem coisas na vida que nós nunca vamos entender o porquê. E é o que está acontecendo aqui. A resposta de Jesus para eles, né, vem depois. Primeiro Jesus só acalma. Aí Ele pergunta para os discípulos: por que vocês ainda estão com medo? Aqui, por isso que eu falo que você tem que entrar na emoção e no que está acontecendo aqui dentro. Porque esse medo enorme, né, que eles ficaram apavorados, vem depois que as coisas estão calmas. E depois que as coisas estão calmas é que Jesus pergunta para eles: por que vocês estão apavorados? Ou por que vocês ainda estão com medo? Mas aí a relação não é porque vocês ainda estão com medo se a tempestade passou. Não é essa a pergunta que Jesus está fazendo para eles. Não é uma pergunta assim: olha, vocês estavam com medo antes porque estava a tempestade. Agora a tempestade acabou, por que vocês estão com medo? Sabe quando você pega o filho está lá chorando, ele acorda de noite, né, sonhando alguma coisa. E aí você pega o filho: que foi um pesadelo, tudo bem. Aí você pega, acalma e diz para ele: está tudo bem agora. Você está dizendo assim: agora você não está mais sonhando e eu estou aqui com você. Não é isso que Jesus está falando para eles. Não é essa a relação que Jesus está fazendo, do mar bravo e do mar calmo. A relação que Jesus está falando com eles, justamente, é uma pergunta que está longe de ser óbvia. É uma pergunta que está longe de ser óbvia. Ah, por que você está com medo? Como assim? Por que eu estou com medo? Eu estou com medo por causa do mar, que o mar estava bravo, agora a gente está diante de um cara que é mais bravo. Não tem obviedade nessa pergunta. Jesus está indo mais a fundo, querido. E essa é uma lição importante para a gente. Jesus está indo muito mais a fundo. A premissa aqui dos discípulos, como a nossa muitas vezes, estava errada. Qual é o grande problema que a gente tem na perspectiva da vida? É achar justamente que nós não deveríamos ter problemas. E essa é uma premissa errada da gente interpretar a vida. Por que nós sofremos tanto? Porque lá no fundo, nós acreditamos de fato que isso não deveria fazer parte da nossa vida. Mas aí, como filhos de Deus, nós devemos entender que se Ele é o Senhor da tempestade, mesmo que a gente não tenha as respostas, mesmo que nós não tenhamos as respostas, nós podemos crer que Ele tem para nós tudo o que nós precisamos ser providos para passar por isso. Tudo. Ele é o Senhor da tempestade. Ele não precisa nos dar respostas. Ele simplesmente precisa dizer para a gente assim: está tudo calmo, eu amo você. Porque a pergunta dos discípulos, no fundo era: você não nos ama de verdade? Se você nos amasse de verdade, nós não passaríamos por isso. Então Jesus está perguntando assim para eles:
Por que vocês continuam duvidando do meu amor? Não é uma pergunta assim, por que vocês estão com medo? Acabou a tempestade. É óbvio que Jesus não está perguntando isso. Não tem obviedade nessa pergunta. Essa pergunta vai lá no fundo do coração dos discípulos. Por que vocês duvidam que eu amo vocês? E essa é a pergunta que ele faz para mim e para você. No fundo nós cantamos, nós dizemos, mas isso é uma coisa que eu aprendi com um pastor que eu respeito muito, que eu gosto muito, chamado Jeremias Pereira, que eu gosto demais. Ele diz, no fundo, a coisa mais fácil de se dizer e mais difícil de se viver e crer é que Deus é bom. É a coisa mais fácil de falar, é a coisa mais fácil de cantar, mas é a coisa mais difícil de crer. Deus é bom. Irmãos, Deus é bom. E se Ele nos ama, Romanos capítulo 8 vai dizer assim, aquele que não poupou a vida do seu próprio Filho, mas antes o entregou de graça, juntamente com outras coisas, não nos dará aquilo que nós precisamos. Aí Paulo vai falar então assim, então o que nós diremos a respeito disso? Que diremos a respeito dessas coisas? De que Deus deu a vida do seu próprio Filho? E se Ele foi capaz de fazer isso, o que Ele não é capaz de fazer? Aí Paulo então fala o que nós vamos dizer a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai dizer, nem morte, nem vida, nem coisas do presente, do passado, do futuro, coisas espirituais, coisas terrenas, homem, coisas, não importa, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então é isso que está acontecendo aqui. Jesus está perguntando para eles assim, por que vocês ainda duvidam que eu amo vocês? Isso não tem a ver com a tempestade, tem a ver com o fato de que se eu estou aqui, eu continuo amando vocês, e se eu amo vocês, vocês podem ficar tranquilos que eu tenho tudo que vocês precisam para prover a vida de vocês, no medo, na tempestade, na calmaria, em qualquer momento. Por quê? Porque eles também ficaram apavorados enquanto as coisas estavam calmas. Então se Ele é esse Deus, Ele é verdadeiramente bom. E a pergunta para mim e para você hoje é, isso não tem a ver com a tempestade, por que você ainda duvida que eu sou bom para você? Isso é maravilhoso, porque você pode talvez sair daqui hoje e ter que enfrentar realmente, talvez não uma tempestade como essa aqui, mas as tempestades da sua vida que se levantam todos os dias, enfermidades, problemas relacionais, problemas financeiros, problemas profissionais, problemas de ordem, elas sejam elas quais forem. Talvez a pergunta esteja errada. Deus, por que ele tem que passar por isso? Se você estiver perguntando isso, Jesus diz para você nessa manhã, por que você ainda duvida que eu te amo? Por que você ainda duvida que eu te amo? Não tem a ver com a tempestade, eu sou o Senhor da tempestade. Então depois, vai dizer, como eu falei para vocês, ficaram mais amedrontados, do que antes. Aqui vem a segunda lição. Por que isso acontece? Porque Jesus era alguém que não podia ser controlado, assim como a tempestade. Vocês ficam assustados? Porque se a tempestade era um símbolo de poder, quando eles veem Jesus fazer aquilo, eles veem que Jesus é um símbolo de poder ainda maior. Ele não pode ser controlado, o seu poder é incontrolável. A tempestade tinha um poder imenso, eles não podiam controlá-lo, muito menos acalmá-lo, e muito menos sobre Jesus. Mas há uma diferença aqui, gente. Há uma diferença aqui. A tempestade mostrou o seu poder, o mar mostrou o seu poder, uma tempestade mostra o seu poder, certo? Só que uma tempestade não ama ninguém. E essa é uma diferença aqui. Quando você está passando por uma dificuldade, certo? Ela não demonstra amor com você, na verdade. Seus problemas demonstram amor para com você? Não. Mas o Senhor do poder incontrolável, Ele é alguém que tem todo o poder, mas diferente de um problema, de uma tempestade, Ele ama. Ele ama. A natureza é ingovernável, incontrolável. Uma hora ela vai te afetar, gente. Uma hora ela vai te afetar. Mas Jesus ama.
E se Ele é Deus, e Ele deve ser grande o bastante para ter motivos para que você passe por isso. Por mais doloroso às vezes que isso seja. E quando eu digo isso, eu quero desmistificar algo aqui importante. Muita gente fala assim, Deus tem um propósito nesse problema. Eu entendo ter um propósito no sentido de Ele usar isso para poder trazer algo para a sua vida. Porque a Bíblia diz que Deus é bom. Se você quer ensinar uma coisa para o Natan, você vai ensinar alguma coisa para o Natan prejudicando o Natan? Obviamente que não. Por quê? Porque você o ama. Agora, se o Natan se colocar numa enrascada, quando ele crescer e tudo mais, você como um bom pai, pode usar isso, essa decisão errada dele e tudo mais, para abençoá-lo, para ensiná-lo? Sim. Então, Deus não envia o mal, essa é a questão. Certo? Era propósito de Deus que essa pessoa fosse abusar. Não, Deus não tem propósito, Deus é bom. Ok? Mas a Bíblia diz que Deus usa todas as coisas. De novo, Romanos 8. Né? Romanos 8. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que isso significa? É que tudo na vida do crente vai dar certo? Não. Por isso que esse versículo não pode ser lido isoladamente. O que é o bem? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aí o versículo 29 vai dizer assim, que esse propósito significa sermos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Então todas as coisas cooperam para aqueles que estão se tornando parecidos com Jesus. Ou seja, tudo que nós passamos, Deus usa para que sejamos feitos à imagem do seu Filho. Essa é a questão. Então, se você está passando por um problema, não significa que Deus trouxe esse problema para te ensinar. Isso é parte de uma ordem caída, de um mundo que ainda é caído, que não é redimido por completo. Mas, como você está sendo transformado à imagem de Jesus, esse problema, de alguma forma, está moldando você para que você seja mais parecido com Jesus. Então, é isso aqui que está acontecendo. Jesus ama, Deus é bom. Então a pergunta de Jesus é: por que vocês não estão entendendo que se eu estou aqui e eu tenho todo o poder, eu amo? Então até essa tempestade será um motivo para que vocês sejam mais fortes ou mais parecidos com aquilo que eu estou fazendo na vida de vocês. Se você está no meio da tempestade, querido, só tem uma coisa que ama você. Não é a tempestade, mas é o Deus da tempestade. É aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. É a Ele que você tem que recorrer. Não perguntar por que a tempestade está acontecendo, mas recorrer àquele que tem todo o poder. Essa é a pergunta de Jesus. Vocês ainda não têm fé? Não é fé simplesmente no poder, fé no amor que Jesus tinha por eles. Isso nos leva para a última lição. Quando Jesus fala, vocês ainda não têm fé, ou seria mais ou menos como Jesus estivesse perguntando assim, talvez fosse melhor a tradução: onde está a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Isso nos leva para o terceiro ensino, então. O primeiro, vamos lembrar, é que se Ele é o Deus, se Ele é, que a Bíblia diz que Ele é, Ele tem todo o poder, e durante a tempestade Ele pode prover você de toda a cura, todo o descanso e todo o poder que você precisa. Em segundo lugar, Ele é alguém que tem um poder incontrolável, esse é o nome da mensagem, mas um poder que, diferente da tempestade, é um poder que ama. E em terceiro lugar, Jesus nos leva ao terceiro ensino, que é: o fator crítico não é simplesmente a força da nossa fé, mas o objeto da nossa fé. Não é se a sua fé é forte, mas é se a sua fé é direcionada corretamente. Vou te dar um exemplo. Você pode dizer assim, eu gostaria de voar. Quem gostaria de voar aqui? Eu gostaria de voar. Aí o que você faz? Você fala: eu tenho fé que eu consigo. Aí você vai no engenheiro fera, um engenheiro aeronáutico, fala assim: constrói para mim uma asa, mas daquelas top mesmo. Eu vou para um lugar bem alto que eu vou voar.
E você acredita mesmo, você fala, não, eu acredito que eu consigo voar. Certo? E não é uma fé mesmo. Essa é uma forma. A outra é você entrar na internet, comprar uma passagem aérea, né? Entrar num avião e contemplar um voo, que é uma coisa maravilhosa de se fazer. Certo? Quando você diz que você quer voar por você mesmo, o problema está na sua fé? Sim ou não? Não, você acredita que você podia voar, que o dinheiro podia te dar uma asa. Qual que é o seu problema? É no que você está acreditando que vai fazer você voar. Certo? Então, queridos, a questão não é a força da nossa fé. É a questão onde a gente direciona a nossa fé. Ou você acredita mesmo que pela força da fé 2 peixinhos e 5 pães poderiam alimentar milhares de pessoas? Mas alguém chegou para Jesus e falou assim, está aqui, ó, tem 2 pães, tem 5 pães e 2 peixinhos. Em outras palavras, olha, eu não sei se isso dá. Mas eu creio que você é poderoso para alimentar toda essa turma aqui com isso aí. Então não está na força da minha fé, mas é em quem eu direciono a fé que eu tenho. Porque talvez você esteja aqui hoje, querido, você esteja enfraquecido pelas dificuldades da vida, por esse momento difícil que a gente está passando, mundialmente falando. Talvez você esteja enfrentando lutas na sua vida há um bom tempo. E você olha para você e fala assim, nossa, eu estou enfraquecido na fé. Direciona essa fé que você tem, mesmo que pouca, na direção daquele que tem todo o poder. Porque a questão é essa. É para onde a sua fé vai, e não simplesmente a força que ela tem. Pega isso e direciona. Se você estiver caindo de um precipício e você vê um galho, você vai ficar pensando se aquele galho pode ser bom ou não? O que você faz? Você se agarra nele, depois você vê se ele é bom. Jesus é isso. Se agarra nele. Deixa ele mostrar bondade para você. A fé não é uma virtude, ele é um dom, é um presente. Não é isso que a Bíblia diz? A fé é um presente de Deus, não é uma virtude, a gente não produz a fé. Ela é dada para nós. Ela é dada a nós como um presente. Então pegue o que você tem hoje, direcione no lugar certo. Você não está conseguindo orar, você não está conseguindo ter disciplina, diligência na palavra, pega o que você consegue e fala, Deus, isso aqui é tudo que eu tenho hoje. A vida, a tempestade tem me feito ter medo, tem feito eu ficar mais fraco, tem feito eu não conseguir aquilo que eu gostaria, mas o que eu tenho, não foi o que a gente cantou aqui? Me rendo aos teus braços. Não foi o que a gente cantou? Isso tem que ser uma verdade para a gente. Mais do que canção. Eu me rendo aos teus braços, é isso. Então está aqui, ó. Eu não tenho a fé suficiente, eu não tenho a força suficiente, mas eu creio num Deus que tem todo o poder. E eu direciono isso. Concluindo, eu quero finalizar com uma outra história que é parecida na Bíblia. Nós temos um recurso, né, hoje, que aqueles discípulos não tinham naquele dia, né? Marcos dá até uma pista aqui para a gente, porque ele usa uma linguagem deliberada aqui, de uma história parecida que tem na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Alguém lembra de uma história parecida que tem no Antigo Testamento, igual a essa? Alguém se lembra ou não? Eu estou interagindo aqui, eu sei que está gravando aqui, mas a gente está aqui. Tem uma história muito, mas muito parecida na Bíblia. E aí, pastor? Lembra? Tem um livro da Bíblia com essa história. Jonas. Vamos lembrar o que acontece com Jonas. Ele entra num barco, né, desobedece a Deus. Aí o que acontece no meio?
da viagem? Uma tempestade. É que a gente lembra do Jonas, no peixe, da barriga do peixe, não lembra tudo que aconteceu, né? Mas tem uma coisa que aconteceu antes. Ele entra no barco e se levanta uma tempestade. E a hora que a tempestade se levantou, onde que Jonas estava? Dormindo. Jonas também está dormindo. Ambas as histórias, as pessoas foram acordar quem estava dormindo. E falaram o quê? Nós vamos morrer. Ambas as histórias teve uma intervenção divina e o mar se acalmou. Nas duas histórias, as pessoas que estavam envolvidas ficaram com mais medo depois que o mar se acalmou do que antes. E a gente tem um paralelo aqui, uma história praticamente idêntica, né? Jonas vai dizer assim, Jonas capítulo 1, versículo 12. Eles lançam sorte lá e a sorte do Jonas não é muita sorte, né? Para saber o que está acontecendo, porque eles estavam clamando aos deuses. Aí lançaram sorte lá, a sorte foi sobre quem? Sobre o Jonas. E aí, por que isso está acontecendo? De onde você é? De onde você vem? Eu sou hebreu e eu adoro o único Deus vivo verdadeiro, sou um desobediente, tudo isso está acontecendo por causa de mim. Me joga no mar, que tudo vai acabar. Isso não acontece no relato de Marcos, nessa história. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, vai dizer a respeito de si mesmo: eis aqui aquele que é maior do que Jonas. Pode abrir, se você quiser depois, Mateus capítulo 12, versículo 41. Eis aqui aquele que é maior do que Jonas. Fazendo um paralelo aqui, uma aplicação óbvia, uma analogia. Jesus está dizendo assim: um dia eu vou acalmar todas as tempestades. Um dia eu vou fazer parar todas as ondas. E por que ele pode demonstrar esse amor por você? Por mim. E por que esse seu poder é um poder incontrolável e maravilhoso? Porque Jonas, ele foi lançado ao mar voluntariamente, para que a tempestade, aquele problema e a morte daqueles caras que estavam no barco parasse. Mas Jesus, numa cruz, se lançou voluntariamente, na maior das tempestades. Ele se lançou voluntariamente à mercê das maiores ondas. Ele se lançou voluntariamente nas ondas do pecado e da morte. E Jesus, querido, foi atirado à única tempestade que de fato poderia nos afundar. A única. A tempestade da justiça eterna. A tempestade do inferno. Por causa das nossas transgressões. Por causa do nosso pecado. Enquanto ele não se lançou nesse mar, a nossa tempestade, que era a separação de Deus, ela não acabou. Se você souber disso, você jamais vai perguntar assim para Deus: o Senhor não se importa com os meus problemas? O Senhor não se importa comigo? Se você se lembrar que Jesus se lançou ao mar do seu pecado, morrendo no seu lugar, para te dar vida completa, abundante, vida eterna. Se você se lembrar disso, você não vai dizer para Jesus, no seu dia a dia, como os discípulos disseram: você não se importa comigo? Você não se importa com os meus problemas? Queridos, Ele não te abandonou na tempestade do Calvário. Ele não vai te abandonar em tempestade alguma. Ele não vai te abandonar em nada que você enfrentar. E um dia Ele vai voltar. Ele vai acalmar definitivamente
todas as tempestades. E Ele vai dizer para você: filho, filha, vem comigo para a gente viver um mar calmo para sempre. Se você não se esquecer que Ele se lançou ao mar no Calvário por você, você jamais vai se esquecer o quanto Ele te ama. Amém. Em nome de Jesus. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor.